Boa noite, queridos, mais uma vez juntos, desta vez para estudar o livro de Provérbios. Estamos avançando no estudo deste livro, bem característico, não é? De pequenas sínteses de grandes lições. Na verdade, são, como a gente já viu, duas linhas que às vezes se opõem, outras vezes se complementam e outras vezes elas fazem uma síntese de um ensinamento, e esse ensinamento é para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Lembrando que trata-se da sabedoria de Deus, e quem nos ajuda a colocá-la em prática é o Espírito Santo. A gente já comentou aqui que o livro de Provérbios pode ser considerado um modelo de prática da lei de Moisés na vida diária, na rotina do dia a dia, fruto da ação do Espírito Santo na vida do crente. Nós vamos ler hoje o capítulo 13, vamos abordar o 13 e o 14, mas vamos ler o 13, mas antes a gente quer orar. Nós temos um pedido urgente de oração, que é o nosso irmão Alonso. A gente tem orado por ele, mas ele piorou. Ele teve que ir para a UTI. Então nós estamos clamando a Deus para que ele possa ficar bom. Já é avançado em idade, foi acometido do vírus, melhorou muito, mas depois a oxigenação diminuiu, foi constatada também uma infecção por bactéria, e aí a gente teve que sair da semi-UTI para a UTI. A gente soube essa notícia hoje à tarde. Então vamos orar pelo irmão Alonso, ok? Agradecer também pela vida do esposo da Rose. Nós oramos por ele, estava em Porto Velho, em tratamento, é mais uma fase do tratamento que ele está fazendo. Vamos agradecer a Deus, o seu retorno para casa. Deus seja louvado por isso, não é? Mais algum outro pedido que a gente saiba? Agradecer também os irmãos da igreja, já soubemos da melhora. Nós, domingo passado, no culto da noite, oramos pela irmã Lúcia, pela irmã Maria José, pelo irmão Jorge. Já sabemos que estão bem. Agradecemos a Deus a melhora deles, não é? Ok? Então vamos orar? Eu vou convidar o Isaac para orar nesse momento, e logo depois nós vamos fazer a nossa leitura. Depois da leitura cantamos, e depois do cântico a gente vai em frente no livro 2. Estamos nos Provérbios de Salomão, propriamente ditos, né? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Deus, pelas bênçãos, Senhor, tão misericordiosamente derramadas sobre as nossas vidas. Graças te damos pela tua presença constante, pelo teu amor incessante, ó Pai, pela paz, Senhor, que vem de ti, a paz que vem do alto e que é a única capaz, Senhor, de nos sustentar em momentos tão difíceis, Senhor, no meio de águas tão turbulosas. Ó Deus, pedimos, ó Deus, nesse momento em especial pela vida daqueles acometidos de doenças, ó Pai, aqueles que estão necessitando da tua visita, estão necessitando da restauração de suas forças físicas, da sua saúde, em especial a vida do Alonso, ó Deus, pelo qual nós temos intercedido, Senhor, ultimamente, e que o quadro de saúde agora necessitou uma internação em UTI, ó Pai. Sabemos da seriedade desse quadro, da dificuldade que tanto para o paciente quanto para os familiares, ó Deus, que se veem, Senhor, sem poder visitar, que se veem angustiados, mas, ó Deus, confiamos em Ti, Senhor, confiamos no Teu propósito e na Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai. É com base nisso que pedimos, ó Deus, que esteja restaurando a saúde, que esteja guiando os médicos, ó Pai, que esteja visitando todos aqueles que necessitam, ó Pai, nos leitos dos hospitais, da Tua presença, ó Deus. E que também, Senhor, venha a encher de paz, Senhor, o nosso coração como tens feito. Abençoa também o estudo que nós vamos fazer essa noite. Abre o nosso entendimento para aprender, Senhor, as Tuas santas palavras. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler? De 2 em 2 versículos, o capítulo 13 do livro de Provérbios, dando continuidade aos nossos estudos. Eu falei que a leitura era agora ou virada depois, né? Sim. Então vamos fazer assim, né? De 2 em 2 versículos, a gente vai ler
esse capítulo do livro de Provérbios, o capítulo 13. Aproveite, acompanhe na sua Bíblia. Nós estamos no Face, Sidmauro Oliveira, e estamos no canal do YouTube da nossa igreja, IEC Manuel Julião. Vamos lá? Todos abriram, a congregação abriu sua Bíblia. De 2 em 2 versículos: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se regata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas a face do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Ok? Vamos hoje abordar o 13 e o 14. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos cantar. Palavras de Vida 274. 274 de nosso inário. Palavra de vida. Essas palavras que a gente está transmitindo a você, como se fossem pérolas, né? Uma coleção de pérolas que são os provérbios, são palavra de vida. Elas estimulam o raciocínio, o intelecto, a vontade e despertam para a necessidade de termos o Espírito Santo na nossa vida para que possamos cumprir, dar preferência a esses ensinamentos, não é? 274. Vamos cantar? Tem um pequeno problema aqui no slide, que ele não está abrindo. Vou tentar mais uma vez. Você que está no YouTube,
vai poder acompanhar o hino, mas nós estamos com um pequeno problema para abrir esse slide especificamente. De qualquer maneira, em Salmos e Hinos, o número 274. Palavras de vida. Repetir, mas ainda outra vez, belas palavras de vida. A gente repete os provérbios no sentido de toda noite estarmos aqui aprendendo, pregando também a palavra de Deus aos domingos. Essas são as palavras de vida. Não é um tom. Estamos tentando encontrar um tom do hino. É fácil, mas escapou da minha memória. Não é não? É tão fácil esse hino, eu canto tanto, mas dessa vez o tom desapareceu da nossa mente. Repetir mais ainda outra vez, belas palavras de vida. Pode subir um pouquinho. Repetir mais ainda outra vez, belas palavras de vida. Acho belas consolo e paz, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dá-lhe ouvidos ao pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, ele acesse chama. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. É Jesus o nosso Salvador, belas palavras de vida. Grande Santo Consolador, belas palavras de vida. Ele nos ilumina, mas conforta e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Amém. A gente não está fazendo ainda, não é? Como é que chama? Filmar primeiro para passar depois. Então, ao vivo, né? A gente passa esses apertos. Queridos, você que está conosco no YouTube, você já tem aí o slide do estudo número 9. A gente está anunciando para você a parte 9, os capítulos 13 e 14. Logo aí no primeiro slide, a gente fez uma divisão dos personagens. A gente já fez isso na semana passada, não é? Aqueles que são identificados como destaque no capítulo 13. O primeiro provérbio que a gente vai abordar, que é o provérbio antitético, que confronta os contrários, ele é sobre o filho. Eu me lembro que esse foi um dos versículos que eu aprendi ainda muito criança. Meu pai, ele me ensinou esse versículo. Meu filho, olha, o filho sábio alegra, ouve a instrução do pai, mas o filho escarnecedor não atende à repreensão. Uma das coisas mais tristes que existe é
a gente ter, no contexto da família, esse tipo de filho. Mais triste ainda é quando os pais não são modelo para os filhos. E a gente percebe que isso aí pode nem acontecer. Só acontece o filho escarnecedor no contexto de um pai que é o quê? Rigoroso. E a gente sabe que na condição humana a obediência não é uma coisa natural. Nós temos que aprender a ouvir não, e algumas vezes nós temos que ser repreendidos, né? O texto de 2 Timóteo 3,16, que é muito conhecido, ele fala do papel da Sagrada Escritura nesse contexto, no contexto da instrução, no contexto da repreensão. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo, olha, desde criança você sabe disso, né? E eu desde criança ouvi o meu pai me ensinar esse versículo. O segundo versículo já diz, olha, o homem é um outro personagem. Que homem é esse que aparece aqui no versículo 2 do capítulo 13? Do fruto da boca o homem comerá o bem. Então esse é o homem que preserva a sua fala. A gente já comentou aqui algumas vezes que há um provérbio que a gente vai chegar nele, dizendo que a boca fala do que está cheio o coração. E aqui mais uma vez esse texto está dizendo, há um outro provérbio no livro de Provérbios que diz que a palavra sábia é como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Então, na Bíblia, há sempre a atenção para a palavra de sabedoria, a palavra que seja dita, e nós conhecemos lá em Efésios, é muito interessante, eu costumo até dizer que esse texto em Efésios é uma definição de profecia. Efésios 4:29 fala dessa palavra. E esse homem em destaque aí no teu slide é esse homem, do fruto da boca comerá o bem. Ou seja, que palavra é a palavra desse homem? Essa que está em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, que tipo de palavra? A que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então esse é um texto fantástico a respeito. Outro texto muito semelhante a esse, que eu também gosto de ler junto com Efésios 4:29, é 1 Coríntios 14, porque 1 Coríntios 14 fala que esse homem que do fruto da boca come o bem, ele é aquele homem que o quê? Que profetiza. E profecia aqui, dizer profecia e profetizar, não é adivinhar, não, gente. Tem muita gente embarcando, né, nessa canoa furada, achando que profecia é uma fala assim, meio mística, e que indica o futuro, ou indica uma adivinhação, ou diz uma coisa que vai acontecer. Às vezes a gente ouve coisas tão genéricas. Olha, Deus tem um plano na sua vida. Puxa vida, isso é para todo ser humano, até para aqueles que não creem, porque Deus ama todo ser humano ainda antes dele ter criado todos eles. Então a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 14, uma instrução que é para toda a igreja. Diz assim o texto: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. É essa palavra que sai da boca, que seja, como diz Efésios, né? Boa para edificação, conforme a necessidade, e transmite graça aos que ouvem. Aqui Paulo diz, olha, o que profetiza, 1 Coríntios 14, 3, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quem é esse homem que aparece aí no versículo 2 do Provérbios? É esse homem que profetiza, que tem essa capacidade. Agora, gente, isso não é uma coisa automática.
Essa palavra não é algo que sai de maneira improvisada, mas é o resultado de uma formação madura, de uma formação consciente. Aliás, é resultado de uma história com a Bíblia, né? Uma história com a palavra de Deus. A gente tem que conhecer a palavra de Deus para que seja sábio na nossa conduta, sábio no uso da própria palavra, sábio na pregação, sábio na palavra de conselho, sábio nesse tipo de profecia, né? Esse é o homem. Agora o versículo 3 tem outro aqui. O que aí nesse 3, segundo a gramática nos ensina, né? É aquele que. É aquele que. Então, mais uma vez, o tema ainda é esse da palavra. O que guarda da boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então isso aí é a palavra que não é bem-vinda, é a palavra desperdiçada. Mais uma vez a gente lembra Tiago, né? Eu já comentei aqui que as pessoas dizem que o livro de Tiago, a carta de Tiago, é o livro de Provérbios do Novo Testamento. E Tiago tem uma porção de instruções práticas, e uma delas é quando ele diz: olha, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então esse texto aí do versículo 3, mais uma vez confirma que o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. A gente não deve ser um faladeiro, falador, palavra... aliás, aqui em Efésios também tem uma orientação, essa parte bem prática da carta aos Efésios tem uma orientação nesse sentido. Você pode abrir aí no capítulo 4, não é? Ele diz aqui a conversação torpe. Efésios 5, 4, ele diz aqui a conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes. Substitua tudo isso por ações de graça. Né? A gente, às vezes, em certos círculos de conversa, é melhor a gente calar a boca. Não é? A gente, como crente, tem que ter cuidado com certas piadas, com certas brincadeiras. A gente, às vezes, certas coisas que andam pelo nosso ouvido, elas têm que ser filtradas, né? Aliás, a gente ouviu uma mensagem muito abençoada do pastor Márcio, que é o presidente das igrejas evangélicas congregacionais, da União de Igrejas Congregacionais, agora no aniversário da segunda igreja congregacional aqui em Rio Branco, pastoreada pelo pastor Caria. E ele disse uma coisa muito interessante, esse texto de Filipenses, que Paulo diz para que a gente possa ter esse tipo de palavra. O apóstolo Paulo escreve aqui um texto que ele falou: olha, esse texto é como se fosse um filtro para nós. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente guarda no coração e aquilo que a gente fala tem que passar por esse filtro. E que filtro é esse? Filipenses 4, 8. Paulo diz assim, olha, em Filipenses 4, 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, alguma virtude há? Claro que há. Ele está sendo irônico, Paulo, aqui, né? Só há virtude nisso. Algum louvor existe? Claro! Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Efésios, o livro de Provérbios, colocava o coração como sede, né? Mas a sede é o nosso pensamento, né? Quando a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, a boca fala do que está cheio do que a mente abriga, do que a mente guarda, né? Então aquele que do versículo 3 de Provérbios 13 é aquele que guarda da boca, conserva a sua alma. E o preguiçoso, mais uma vez o preguiçoso é tema de Provérbios, né? A gente já falou sobre isso. O preguiçoso nada tem, deseja e nada tem. Esse personagem aí não é um personagem que a gente deve encarnar, que a gente deve assumir como nossa personalidade. Ele deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. A diligência é uma virtude. Então a Bíblia diz que
o dirigente é aquele que, aliás, é outra instrução que há em Provérbios, né? Desculpem, em Efésios, a gente está mencionando Efésios, esse iniciozinho do capítulo 13 de Provérbios, tem muitos referenciais em Efésios. Em Efésios tem um versículo, aqui no capítulo 4, que fala sobre a unidade. A unidade, a comunhão e a unidade é o ponto principal da igreja. Mas como que essa unidade é preservada, é mantida, é conquistada? Paulo fala isso em Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, somente o diligente, ele consegue se esforçar para que a unidade da igreja seja preservada. E é uma ação permanente, porque o que mais deseja Satanás é o quê? Esfacelar a comunhão que há na igreja. Então nós temos que ser diligentes, a todo momento estarmos envolvidos com esse objetivo. Não é? O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Então o deleite do perverso é a palavra da mentira que o justo aborrece. Mais uma vez, né? A palavra, mais uma vez, é aquilo que sai da boca. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Lá eu estava vendo um comentário que um outro pastor, amigo nosso, o pastor Bernardino, fez sobre o teólogo Karl Barth. E chegaram para ele, Karl Barth é alguém que valorizou a Bíblia como palavra de Deus. E chegaram para ele e disseram como é que ele podia acreditar numa serpente que falava lá no Éden. Aí ele fala assim, a gente tem que saber, a gente tem que colocar o foco no que ela disse. No que ela disse. E o que a serpente disse? Disse o contrário do que Deus falou. Então a gente aprende desde o primeiro livro da Bíblia que há o quê? Um pai da mentira. O homem aprende a mentira, aprende a mentir, e aqui o texto diz que quem é justo, quem alcança do Senhor a justificação pela fé, é interessante essa expressão, né? Quem é justo, aqui no Salmo 53, se você olha, o Salmo 53 diz assim, Salmo 53, 2, do céu olha Deus para os filhos do homem para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Salmo 53, 2, todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então não há justo, não há justo. Então, de que justo o Provérbios está falando? É daquele que reconhece isso e se aproxima de Deus e diz, olha Senhor Deus, eu preciso ser perdoado, eu confesso o meu pecado. Então Deus acolhe, Deus atende, Deus converte, Deus transforma. A mensagem da conversão, ela existe desde o Antigo Testamento. Então o justo é esse que é justificado pela fé. Por isso ele pode buscar, então, esses frutos da justiça. Vamos lá, vamos voltar lá para Provérbios capítulo 13, continuando, quem é o próximo personagem? Aqui o que aparece é aquele que anda na integridade. É o versículo 6. A justiça guarda ao que anda na integridade, ao pecador, mas a malícia subverte ao pecador. Então há um contraste, esse é um provérbio antitético, né? O que a justiça faz com o que anda na integridade? Ela guarda. É importante que a gente se abrigue na justiça de Deus. E para a gente cumprir com a justiça de Deus, a gente tem que lutar contra a nossa própria natureza pecaminosa. A malícia subverte o pecador. O pecador é engolido, é subvertido, é vencido pela malícia. Malícia é o exercício da
maldade, é a falta da verdade, é a falta da sinceridade, é a perversão daquilo que é direito, daquilo que é justo, né? É a preferência por aquilo que Deus repugna, que Deus rejeita, não é? Vamos lá? Continuando em Provérbios 7, uns. Quem são esses uns, né? Aí, uns aqui é um artigo indefinido plural. E ele diz, uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Interessante, né? Lá Jesus ele diz que a gente deve ajuntar tesouro no céu. O tesouro no céu é a maior riqueza. Por quê? Porque ele vai ficar o quê? Para a eternidade, né? O tesouro que a gente ajunta no céu, a gente vai encontrá-lo lá. E o tesouro aqui da terra, né? Por isso que esse provérbio faz uma inversão, né? Os que se dizem ricos, eles têm vaidade de se avaliar como ricos, mas o que eles têm, na verdade? E outros que são pobres, que talvez sejam até discriminados por aqueles que se julgam ricos, né? Mas eles têm riqueza. Isso não quer dizer que todo pobre, né? A riqueza está na fé, a riqueza está em buscar o Senhor, como dizia Jeremias, né? Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Essa é a riqueza. Vamos lá? O homem, o versículo 8, o homem com as suas riquezas se resgata, mas ao pobre não ocorre ameaça. Então aqui novamente esse versículo está focando o aspecto negativo da riqueza. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Esse daí é também uma inversão. É a riqueza mal empregada, e aí o pobre que consegue ser resgatado da sua condição. Vamos ver o 9? A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. A Bíblia diz que a luz dos justos é Jesus. E a lâmpada dos perversos, ela é como a parábola das 10 virgens, né? A lâmpada que se apagou porque faltou o quê? Faltou combustível. Então a gente tem que entender, e esse provérbio fala da luz que é Jesus e que resplandece no nosso coração. Eu acho muito sugestivo aquele versículo de 2 de Pedro, que fala da espera pela salvação. Ele diz aqui que o Evangelho é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que a estrela da alva clareie no nosso coração. Está em 2 de Pedro ou em 1 de Pedro? Está em, acho que é 1 de Pedro, né? Aqui no versículo 10, 1 de Pedro 1,10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. É esse o versículo? Então, eu já falei ele de cor, mas é o versículo a que a congregação está procurando achar. 2 de Pedro 1,19. 2 de Pedro 1,19. É esse que eu estou querendo citar. Ele diz que temos assim tanto pode mais falar, confirmada, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Isso. O que eu quero dizer é que o nosso coração já foi trevas. A gente aqui está lendo que a lâmpada dos perversos se apagará. Nosso coração já esteve em trevas, até que brilhou a candeia do Evangelho, até que
no nosso coração raiou a luz do sol da justiça, como diz Malaquias, que é Jesus. Então Jesus é a luz dos justos e ela brilha intensamente. É interessante a gente entender assim o Evangelho, né? O Evangelho a gente não pode perder a dimensão dele. Ele tem essa capacidade de expulsar do coração todas as trevas. Agora, a lâmpada dos perversos não é a luz de Jesus. Não é a luz de Jesus. Ela vai se apagar. A parábola das 10 virgens diz que aquelas mulheres que conseguiram esperar a chegada do noivo, embora ele tenha demorado, elas conseguiram porque tinham uma reserva de óleo consigo, né? O óleo na Bíblia é sempre símbolo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a nossa reserva, que faz com que a luz nunca se apague, porque é a luz que é verdadeira, porque é a luz que não se apaga, porque é Jesus, né? Vamos dar alguém ler para mim Provérbios 13 e 10. Na soberba só resulta contenda, Mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Olha que interessante esse provérbio, né? A gente já falou, a palavra soberba já apareceu aqui diversas vezes no livro de Provérbios, e é o que? O contrário da fé, que é uma leitura estereofônica que a gente viu aqui, né? Lá em cá. Muito bonito, gostei da leitura. Então, o livro de Provérbios já falou da soberba, e a gente conhece do profeta Abacuque que eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Então, da soberba só resulta a contenda. Deve ser o tipo de contenda para saber quem é mais soberbo, né? Quem é maior. E o que diz o outro provérbio? Mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Mais uma vez aqui a valorização da palavra, né? Desde lá do início de Provérbios que a gente está falando da boa palavra, da palavra abençoada, da palavra com autoridade. E essa palavra aqui é a palavra do conselheiro. Então, esse provérbio chama a atenção. Com os que se aconselham, quem busca conselho, ele busca sabedoria. E com essa pessoa se acha a sabedoria, porque ela vai buscar conselhos para ponderar o que ouviu. Evidentemente que deve ser um bom referencial com quem a pessoa vai buscar conselho. A gente já viu em Provérbios, lá naquela primeira parte, que muitas vezes o filho, ele ouve o mau conselho. O Salmo 1 fala da roda de escarnecedores. Então existem maus conselheiros e maus conselhos. Então cuidado com quem você assinala, a quem você atribui a autoridade para te dar conselhos, porque você tem que avaliar se essa pessoa realmente tem condições e se você pode seguir os conselhos que ela está te dando. Então, não é qualquer conselheiro, ok? E o 11, quem é que pode ler? Novamente pode ler estereofônico aí, né? os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá o aumento. Isso, olha aí. Até faltou uma frase aí no nosso slide, né? O que ajunta a força do trabalho vai ter aumento. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que a gente gosta de valorizar é o trabalho honesto, é o salário justo, não é o salário injusto. A gente tem muito esse problema no Brasil. O Brasil é um dos países que tem a pior distribuição de renda. Então, o que ajunta a força, como é que é? Os bens que facilmente se ganham, olha, pode acreditar que são desonestos. E muitas vezes são desperdiçados, porque não custaram o quê? Ser ganhos, né? E o que ajunta a força do trabalho faz o quê? Aumenta. Terá aumento, ok? Esse é um provérbio focado na questão do trabalho honesto, do esforço competente para o enriquecimento lícito. Né? A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Isso aí tem um pouco a ver com diligência, né? O diligente é aquele que não adia nem a esperança e nem a expectativa. Né?
Esse é o diligente. O desejo cumprido é a árvore de vida. O desejo cumprido, que é a árvore de vida, é o desejo cumprido. O que tem na oração que Jesus fez, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é qualquer desejo cumprido. É o desejo segundo esse filtro que a gente viu aqui, né? É o desejo segundo a vontade de Deus. Quem crê em Deus dá preferência a Deus para que dirija a sua própria vida, não é? Vamos continuar? O que despreza a palavra, a ela se apenhora. Desprezou a palavra de Deus, foi isso? Se tornou cativo dela, ou empenhou a sua palavra e não cumpriu? A Bíblia diz que o nosso dizer deve ser sim, sim e não, não. Eu não posso ser testemunha em julgamento, né? Meu filho aqui que é advogado, se o camarada pedir para eu jurar, eu não vou jurar, não é? A Bíblia diz que a gente não deve jurar. Aí eu vou citar esse versículo da Bíblia que Jesus disse, né? Vocês não devem dizer jurar, nem por si mesmos, e nem pelo céu, e por nada, é dizer sim, sim e não, não. Ser sempre o quê? Verdadeiros. Então esse versículo está falando sobre isso. Você não pode desprezar nem a palavra de Deus, nem a sua própria palavra, nem faltar com a sua própria palavra, porque o que despreza a palavra, a ela se apenhora, ele fica sendo devedor da falta que cometeu. Mas o que teme o mandamento será galardoado. O mandamento a gente não pode cumprir, mas com o auxílio do Espírito Santo a gente pode sim. A gente vai conseguir sim. Então, a Bíblia diz que a gente, tendo o temor de Deus, tendo o temor por aquilo que Deus nos ensina e expressa para nós, a gente tem galardão. O ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. É um provérbio complementar. Você viu? Qual é a primeira frase? O ensino do sábio é fonte de vida. E a segunda é a finalidade, né? Para que se evitem os laços da morte. Puxa vida, né? O livro de Provérbios é o livro do sábio. É o livro daquele que deve ser estimulado a buscar a sabedoria cada vez mais. Então, esse provérbio é um provérbio que destaca isso daí. A boa inteligência consegue favor. Esses dois provérbios são muito parecidos, né? Porque se o de cima diz que o ensino do sábio, o 14, o ensino do sábio é fonte de vida, a boa inteligência consegue favor. Mas o caminho dos pérfidos é intransitável. É transitável só para eles, né? E não deveria nunca ser transitado esse caminho, né? A Bíblia diz que o caminho para a salvação é um caminho estreito. E a Bíblia diz que, por que é estreito? Porque é único, né? Só Jesus é o caminho. Então a gente deve ter cuidado com esse tipo de caminho indicado aqui. Os descaminhos, né? Mais uma vez eu lembro do Salmo 23. A Bíblia diz ali que Deus, ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Deus tem prazer, a identidade de Deus está envolvida por amor nos guiar por suas veredas, né? Então, o caminho dos pérfidos, não transite pelo caminho dos pérfidos. Todo prudente procede com conhecimento. Olha aí, 3 provérbios encadeados, né? O ensino do sábio é fonte de vida, a boa inteligência consegue favor, e todo prudente procede com conhecimento. Antitético esse provérbio, mas o insensato espraia a sua loucura. Tomara que a loucura não seja o quê? Imitada. Nós vivemos numa sociedade em que uma porção de coisas loucas, elas são imitadas. Elas são vendidas como coisas positivas e são imitadas, são seguidas. Aqui está dizendo, né, que o insensato espraia a sua loucura. Algumas cenas que a gente viu aí no meio da pandemia de festas, aquilo foi loucura espraiada. Então não é tão fácil assim ser sábio. O sábio é aquele que vai rejeitar, às vezes até a si mesmo, né? Jesus não falou? Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue.
Então, muitas vezes é mais acessível para nós essa loucura que ele fala aqui. Mas todo o prudente, ele procede, ele age com conhecimento. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. A gente lembra o quê? A gente lembra de 2 Coríntios, né, que diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus falasse por nosso intermédio. Então, esse embaixador fiel traz remédio, né? E o que a igreja diz como embaixadora de Cristo em nome de Deus? Reconciliem-se com Deus. Eis agora o tempo sob modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Esse é o embaixador fiel que traz o remédio contra o pecado, não é? A pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Só pode ser isso, né? O que acontece com quem rejeita a sabedoria? O que acontece com quem rejeita a instrução? Pobreza e afronta sobrevêm por cima, vem esmagando, né? Mas o que guarda a repreensão será honrado. Mais uma vez, a repreensão está aqui em pauta, né? A gente falou lá, 2 Timóteo 3,16, que a Bíblia nos repreende. Às vezes a gente não gosta de ser repreendido, mas olha, é necessário e como é bom ser repreendido muitas vezes. Vamos continuar? Como o personagem do lado e o efeito ou o inverso do outro, a gente procurou listar os personagens positivos, né? Quem anda com os sábios será sábio, os justos serão galardoados com o bem, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Essa coluna da esquerda é a coluna dos aspectos positivos. O que retém a vara aborrece a seu filho. Opa, esse aqui é muito interessante discutir esse provérbio por causa da polêmica que às vezes se coloca com respeito a espancar. Aqui a Bíblia não está dizendo que o filho deve ser espancado. A Bíblia não está dizendo isso daqui. A Bíblia está falando da disciplina segura. Da disciplina, eu me lembro, né? Pedi permissão aqui ao psicólogo para contar, depois eu posso até me submeter a uma análise para ver se eu procedi direitinho. A minha filha era pequena e queria colocar o dedo na tomada. E o que acontecia com ela? Ela ficava olhando para mim porque ela sabia que não era para colocar. E sabia que eu não queria que ela colocasse. Mas ela fazia uma carinha assim, de como que dizendo, eu vou desafiar e vou botar. E eu com vontade de rir e com vontade de ficar sério ao mesmo tempo, e ela percebia que eu estava com vontade de rir, e percebia que eu estava com... E eu me controlando, e ela levando o dedo, à medida que eu conseguia fazer a minha cara mais feia, ela afastava o dedo. Mas quando ela via que eu estava com vontade de rir, por causa do jeitinho dela, ela ia levando o dedo. Até que um dia eu venci, ela não colocou. Até que um dia ela foi colocar, eu dei um tapinha na mão da minha filha. Que trauma! Ela levou um susto assim tão grande, ela fez desenhou o choro. Aí eu abracei, falei, pedi desculpas. E um dia ela não foi colocar, de novo, adiantou ter dado a vara. Essa é a vara, né? Aí eu deixei ela colocar o dedo para ela levar o choque. Né? Isso, minha filha, depois será que eu vou ter que me submeter a uma análise? Vou ter que... Ficou traumatizada, né? Então, a Bíblia está falando aqui da disciplina. O que ama cedo, disciplina. A Bíblia está dizendo aqui que a disciplina tem que acontecer. Não é que a disciplina tem que vir acompanhada de tapa, de chinelada e de vara. Não é isso. O pai que ama, ele não machuca, ele não flagela, ele não tortura. Uma das coisas que a gente está ficando chocado de ver, e 2 vezes seguidas, foram esses 2 crimes com crianças que morreram submetidas à tortura, submetidas a espancamento. O caso da menina que até com comida estragada, a perícia, a biópsia, né, revelou. Biópsia, tá certo? O termo é esse, né? Necrópsia, autópsia, obrigado, advogado. A autópsia revelou
não é? Porque a menina já tinha falecido. Isso é uma coisa absurda, absurda. Então, a ênfase desse provérbio é a disciplina, não é espancar com vara, com chinelo, com tapa, não é isso. Então, a ênfase aqui é que haja disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. A fome de justiça, né? A fome de justiça. Porque o perverso não é que ele passa fome, se ele adora. A gente leu aquele provérbio aqui das pessoas que não dormem sem derramar sangue. E o pai disse para o filho para que não ande com essa gente, para que não ouça o conselho dessa gente. Então, a fome do perverso aqui, o que falta a ele, o que falta ao estômago, as entranhas dele, é a justiça. É aquilo que o justo tem, o bastante para satisfazer o seu apetite. Não é natural em nós o desejo de justiça. O desejo de justiça só vem a partir da nossa relação com Deus. Está aí o 14, a gente fez uns destaques aqui no 14, a gente vai acelerar, né? Os destaques são esses da coluna da esquerda. A mulher sábia edifica a sua casa, o que anda na retidão teme ao Senhor, os lábios do prudente o preservarão. Então são esse time de pessoas que são abordadas como aqueles que o livro de Provérbios visa como prioridade. Veja bem, gente, o livro de Provérbios não está marginalizando quem não segue essas instruções, mas destaca que infelizmente existe. A preferência pelo que é negativo existe, infelizmente ela existe. E é necessário que a pessoa reconheça isso e busque em Deus a salvação. Isso é a condição de todos os seres humanos. Agora, quem reconheceu que precisava do amparo de Deus, da ação de Deus na sua vida para convertê-lo, aí se torna a mulher sábia, se torna o que anda em retidão, o lábio se torna prudente, a testemunha verdadeira, os retos, o homem de bem, o que se compadece dos pobres, o servo prudente. Toda essa classe de pessoas aqui foram pessoas alcançadas pela misericórdia de Deus e por isso elas têm essa qualificação aqui. A testemunha verdadeira não mente, para o prudente o conhecimento é fácil, entre os retos a boa vontade, o homem de bem se farta do seu proceder, o sábio é cauteloso, o que se compadece dos pobres é feliz, aos sábios a riqueza é coroa, o servo prudente goza do favor do rei, da confiança do rei. Lembra de Neemias? A Bíblia diz que Neemias, o rei falou, você está triste por quê? Neemias era um homem de confiança do rei da Pérsia. E ele disse, olha, minha terra está devastada. O rei falou, pede o que você quiser. A Bíblia diz que Neemias orou na hora, né? Esse era o que goza ao favor do rei, era o servo prudente, Neemias, né? Esse aí, olha gente, o que está em verde nesse seu slide é o que é negativo. São preceitos gerais. No capítulo 14 eu separei aquelas personalidades de destaque, eu falei aqui, a mulher sábia, o prudente, o reto, o justo. Agora, os preceitos gerais eu coloquei aí nessa categoria. O que é verde é negativo, o que é azul é positivo. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Então aí ele está dizendo, né? O boi na Bíblia é símbolo de serviço, né? Aliás, aqueles seres que Ezequiel viu na sua visão, eles tinham 4 rostos, né? Rosto de boi, rosto de homem, rosto de águia e rosto de leão. Acertei? Confere lá para mim, não é? Então, todos esses são aspectos da pessoa de Jesus. Leão, porque ele é o leão da tribo de Judá. Águia, por causa dele ser altíssimo, tão altíssimo quanto o Pai. Boi, no sentido dele ser o servo sofredor. E homem, porque ele é Deus que se fez homem. Alguém já disse que esses 4 rostos, eles conferem com os 4 evangelhos. A abordagem de João no seu voo de águia é dizer que Deus se fez homem. Foi o único que falou isso de maneira direta, né? A abordagem de Mateus
é Jesus o rei, Jesus o leão da tribo de Judá. A abordagem de Marcos é a abordagem do servo sofredor, do boi, né, daquele que presta serviço e é servo de seu Senhor, e a abordagem de Lucas é a abordagem do homem perfeito, né, do homem perfeito. Então, aqui o texto está falando de trabalho, eu lembrei aqui da fazenda de Jó, que os amigos de Jó diziam que ele enriqueceu desonestamente. Não era verdade. O trabalho na fazenda de Jó era esse trabalho honesto, né? Olha aí, esse provérbio aí que está todo em verde, ele também é complementar. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Alguém tinha dúvida disso? Por que ele é insensato? Porque não se divisa nele lábios de conhecimento. Ele prefere ser, é o que nós dizemos aqui, né? Perversos, pérfidos, insensatos, todos nós já fomos. Mas quando nós cremos em Jesus, a preferência pela sabedoria de Deus foi colocada no nosso coração, por causa do Espírito Santo que veio habitar em nosso coração. Se você ler aqui em João capítulo 14, quando Jesus promete o Espírito Santo, o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo? Diz assim, João 14, 16, 17: Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Só recebe o Espírito Santo quem crê em Jesus. O Espírito da verdade o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Não acredita, não crê, rejeita. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É esse o Espírito Santo que nos dá o quê? Vontade de ter o quê? Conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Aleluia! Mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Então, estultícia é falta de senso, falta de sabedoria. O estulto é aquele que não é sábio, que é estúpido. Então, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. É outro provérbio sintético, não é? O coração conhece a sua própria amargura. Eu lembrei daquele texto de Paulo que diz assim, olha, quem não conhece a si mesmo, senão o espírito do homem que nele está. Quando Deus sensibiliza o coração do homem, ele reconhece a necessidade de ser salvo. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Quem é que de fora pode, a gente chama de empatia, a capacidade da gente entender o que vai no coração da pessoa, ou tentar compreender, ou fazê-la compartilhar. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa muito de empatia, por causa do sofrimento que as pessoas estão passando, né? A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Então não é que a gente queira que a casa dos perversos seja destruída. Não é que a gente esteja votando que isso aconteça. Isso acontece por culpa deles mesmos. Não é? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao final, dá em caminhos de morte. Aqui a gente lembra do Acreano, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas findou, deu em caminho de morte. Cuidado com isso, né? A Bíblia diz que a gente deve consultar o Senhor para que os planos do Senhor sejam os nossos planos e os nossos sejam sempre conferidos segundo a vontade de Deus. Até no riso tem dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Esse aqui é meio melancólico, né? Esse aqui é o Salomão do livro de Eclesiastes, né? É o Salomão do livro de Eclesiastes. Até no riso tem dor o coração. É verdade, a gente sorri, a gente conta piada, a gente se diverte, mas a condição humana
a condição que a gente está vivendo agora de sofrimento, e mesmo antes da pandemia, outras situações de sofrimento, que a gente agora pensa muito nisso, mas a gente sabe que ainda há outras. Eu estava lendo na internet que uma das coisas que está rendendo dinheiro nessa fase no mundo é a fabricação de armas. Continua rendendo dinheiro. Cresceu a produção de armas, o comércio, a venda de armas. Eu pergunto, para que são feitas as armas? A Bíblia diz que um dia as armas vão ser transformadas em... naquele tempo era lança, espada e em ceifa, né? Para cortar, cortar a roça, ceifar o trigo. As lanças vão ser tornadas em podadeiras. A gente não tem mais lança, não tem mais espada, né? As armas que a gente tem são outras, sofisticadas, mas há uma promessa para a sua extinção. Só a Bíblia é capaz de prometer isso, né? Por isso que o riso, até o riso tem dor, e o fim da alegria é a tristeza, né? Lembrei até a música daquele nosso amigo, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ele se enganou. A felicidade é que não tem fim. A tristeza um dia vai ter fim. Mas é mesmo lamentável que a gente tenha tantas razões para se entristecer no mundo que a gente vive, né? O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Mais uma vez, lembrando a você, o que está verde é negativo, são preceitos gerais do capítulo 14, negativos, o que está verde, positivo, o que está em azul. O que presto, quer dizer, o que depressa se ira, faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Esse aqui também é um provérbio complementar, aqui não tem uma alternância, nem uma antítese, né? Tem duas ideias paralelas. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, da mesma maneira que dão crédito a qualquer palavra, herdam a estultícia. Os prudentes se coroam de conhecimento. Lá em cima disse que eles atentam para os passos, se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. Isso aqui deve ser no dia do juízo, né? Porque, infelizmente, aqui nessa fase, às vezes acontece o contrário, né? O mal não costuma se inclinar perante a face dos bons, né? Esse cumprimento deve ser no dia do juízo. Isso vai acontecer. Os perversos, eles vão se inclinar junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Isso aqui é irônico, né, gente? É claro que o rico tem muito amigo, mas se ele ficar pobre, ele vai ser odiado até pelo vizinho. Isso aqui é a questão da inversão de valores da condição humana, né? Acaso não erram os que maquinam o mal? A resposta é sim. Infelizmente, há quem ache que não. A gente está vivendo um período no Brasil tão estranho, né? Tão estranho, que pessoas que são suspeitas de uma série de crimes ocupando cargos de destaque. Mas, infelizmente, é assim que acontece no nosso país. Não erram os que maquinam o mal, mas o amor, a fidelidade, mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Aleluia. Quem planeja o bem tem amor e fidelidade. Amor de Deus e fidelidade à palavra de Deus, né? Obediência e amor estão juntos. Em todo trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam a penúria. Então aqui substitua o blá 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 pelo trabalho honesto, pelo trabalho competente, né? A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador, sem dúvida nenhuma. A testemunha verdadeira livra almas. A verdade do Evangelho, o efeito que ela faz, a palavra do Evangelho é a principal verdade de que o homem precisa, né? E o que se debocha em mentiras é enganador. Aquilo que
atrapalha a fé, aquilo que afasta do Evangelho. Paulo diz que muitas vezes as pessoas se deixam levar por fábulas, Pedro fala isso, fábulas engenhosamente inventadas. Em Colossenses, Paulo também menciona isso, né? Então a gente tem que ter cuidado para que prevaleça a verdade do Evangelho. E a gente ajude as pessoas a não se deixarem enganar, rejeitando a verdade do Evangelho. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que tem um homem forte amparo no temor do Senhor. E os filhos também herdam essa bênção. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Mais uma vez, o temor do Senhor. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. Isso aqui era na condição ideal que Deus queria para Israel. Muitas vezes, nos Salmos, há menção da multidão de povo. Aqueles cânticos de romagem dizia, né? Como eu ia feliz na multidão de povo, me conduzindo ao templo, como Davi, que dançou feliz numa daquelas vezes lá em que ele entrou depois de vitórias que ele obteve. Então aqui é no sentido do povo abençoado, do povo leal, do povo fiel, do povo obediente. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Longanimidade é uma bênção. Aliás, é um dos frutos do Espírito, não é? Alguém lembra do cântico? Não é? Então, é o amor. Então, alegria, paz, longanimidade. Então, longanimidade é aquele fôlego do maratonista. Mas aqui não é no sentido do exercício físico, a longanimidade no sentido das virtudes que Deus nos concede e a gente mantém, a gente cuida delas e a gente põe em prática, né? Então, o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vamos acabar com a inveja, né? Inveja é primo em segundo grau do ciúme, né? Cuidado, né? Então, a Bíblia diz aqui, o ânimo sereno é a vida do corpo. Ânimo sereno é um exercício, a gente precisa se exercitar para conseguir o quê? Ser sereno. A gente viu aqui em Filipenses, a gente mencionou aquele texto que fala tudo que é verdadeiro, tudo que... Ali, naquela mesma unidade, Paulo diz que a gente não deve estar ansioso de coisa alguma, dificílimo. Mas é um preceito bíblico, serenidade. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, o próprio Deus. Nenhuma atitude em relação nem ao inimigo, nem a ninguém deve ser uma atitude contra o outro, contra o próximo. Ela é garantida, ela como eu vou dizer, agrada a Deus, né? Mas a este honra o que se compadece do necessitado. A Deus honra quem se compadece do necessitado. Nós devemos ter o mesmo sentimento que teve Jesus. Lembra? Quando a gente estudou Atos dos Apóstolos, a gente falou que uma das coisas que falta à igreja hoje é estar na rua, como Jesus vivia na rua, perto da necessidade das pessoas, porque ele se compadecia do necessitado. E aí ele honra, Jesus honrava Deus porque se compadecia do necessitado. A gente talvez não esteja na rua fazendo os milagres que Jesus fazia, mas muita coisa a igreja pode fazer com os talentos que ela recebeu, com a capacidade que ela recebeu para ajudar as pessoas no mundo como está. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. Aleluia. A gente tem certeza disso, né? Que o justo morrendo tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, com certeza. Mas o que há no interior dos insensatos, vem a lume. E é melhor vem a lume, vem a luz, né? Lume é luz. Lumen. Mas
é melhor nem vir, a gente nem vai querer ver, mas infelizmente vem. Não é? Agora, no coração do prudente, a gente sabe o que há lá: sabedoria. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Então, a justiça exalta as nações. Que bom que uma nação fosse justa aos olhos de Deus. Agora, o pecado é a vergonha dos povos. Né? Infelizmente, nem a nação de Israel conseguiu ser justa na medida como Deus queria. E aí, agora a justiça vem por meio da fé em Cristo Jesus. Eu agradeço a você pela jornada que a gente teve nesse dia, mais uma vez, com 2 capítulos do livro de Provérbios, do 13 e o 14. Nós vamos encerrar orando. Algum pedido? A gente continua orando pelo irmão Alonso, que está na UTI, e outras pessoas mais, que você conhece. Nessa oração que a gente vai fazer agora, eleve a Deus o seu pedido, né? A sua súplica, e vamos pedir a Ele consolo. Senhor, nós te agradecemos por esse momento em que terminamos o estudo da Bíblia e reconhecemos a bênção que isso representa, mas também a necessidade de intercedermos em favor de tanta gente que sofre. Nós temos visto uma certa melhora em relação à fase mais aguda que tivemos há um mês atrás, há 2 semanas atrás. Te pedimos, Senhor, que essa fase seja ainda mais amena. Continuamos te pedindo pelas medidas tomadas no sentido de melhorar, de vencer essa pandemia, a questão, por exemplo, da vacinação, a questão também da sabedoria que as autoridades devem ter, seja no nível de Brasília, no nível dos estados, dos municípios, e pedimos, Senhor, que Tu estejas minorando o sofrimento das pessoas e também, Senhor, abençoando os enfermeiros, os médicos, aqueles que estão na linha de frente. Nós agradecemos esses momentos, passamos a Tua presença, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, muito obrigado. Domingo com a gente, 17h30, hora do Acre, 19h30, hora de Brasília. Muito obrigado. 19 e pouco, não. Domingo. Opa! Ah, não, é isso mesmo. Confundi o horário de hoje. 5h30 e 19.